elas sobem de valor absurdamente. Elas saem aqui da região de 100 bilhões de dólares e vão bater lá em 1 trilhão de dólares. Elas multiplicam em 10 vezes o seu valor. O que indica pra gente que a Out-Season vai ser espetacular. Tá na beca, quase a roupa do Fluminense aqui, olha lá, grená com verde, com branco, tá maravilhoso, tá lindo. Lindão. Olá, criptomaníacos! E não é que deu certo? Inacreditável. O Natal começou antes pra gente, já veio o presente que eu tava pedindo. No vídeo passado eu falei pra vocês que a gente tava pela média de 21 dias, o EMA 21, para segurar o preço. O rompimento dessa média poderia gerar ali uma queda forte, uma queda de até 30% do preço do Bitcoin, e a gente segurou sobre a média. A gente vai abrir aqui o gráfico do preço do Bitcoin para eu apresentar para vocês exatamente o que aconteceu. É inacreditável, pessoal. Eu falei para vocês no vídeo anterior o seguinte, temos essa configuração aqui, desse triângulo no preço do Bitcoin, teve o rompimento desse triângulo nesse momento aqui, no dia 4 de dezembro, o preço subiu e eu falei, é normal que aconteça um reteste sobre essa estrutura, que se for feito com sucesso, o preço vai disparar com muita força, tá? Ele vai subir com tudo. Um alvo na altura dessa estrutura aqui, tá? Eu até tinha marcado para vocês naquele vídeo, né? Que sai daqui e vem até esse topo. E você pega isso e joga isso aqui para frente a partir dessa confirmação, né? Foi o que eu mostrei para você no vídeo anterior, falando que o preço poderia bater lá em 130, 140 mil dólares como alvo dessa estrutura aqui. Então, pessoal, isso aqui é maravilhoso. Tá confirmando exatamente a estrutura que eu esperava no vídeo anterior. Olha só, o preço já está acima de 101 mil dólares, mais uma vez, pegando novamente a resistência dessa região, tá vendo? As velas sempre param exatamente na região que a gente está, ou seja, estamos enfrentando essa região mais uma vez. Como tivemos uma confirmação, até o momento, né, está acontecendo a confirmação desse reteste, eu acredito que dessa vez vai romper e deve levar o preço lá pelo menos até os 110 mil dólares, o próximo número aí redondinho, bonitinho, que provavelmente vai ser uma próxima região de resistência. E além disso, vocês percebem que a queda, ela parou justamente sobre a nossa linha roxa, sobre a média de 21 dias, que eu comento com vocês continuamente, que segura o preço ao longo de um ciclo de alta, como aconteceu em vários momentos aqui ao longo do ciclo. Mais uma vez, isso se confirmou. Quem acompanha o canal Criptomaníacos já sabe dessa tendência e acaba se aproveitando disso para fazer entradas melhores, né? Espera o preço recuar até a linha rosa, até o EMA 21, e aí faz sua compra no melhor momento possível. Notem que, neste período que a gente está passando, nós tivemos dois toques, né? Dois testes nesta linha roxa. Tivemos um aqui no dia 5 de dezembro e agora esse no dia 10 de dezembro. E a configuração que temos aqui, ela fica idêntica praticamente ao que vimos no ciclo anterior, quando o Bitcoin estava tentando romper os 20 mil dólares, um outro número redondinho. Vou voltar para lá para mostrar para vocês. Então, notem aqui, ó, tivemos em 24, né, o halving nesse momento em abril, essa movimentação de preço aqui, e agora, nesse ponto, com essa formação em triângulo aqui, dois toques no EMA 21, correto? E aí tivemos um reteste dessa figura e a disparada de preço. Vamos lá para 2020. Olha aqui, mesma coisa, tá? Maio de 20 tivemos o halving. Olha a estrutura parecida que vocês estão vendo, né? De longe, estrutura parecida. Vou dar um zoom agora para o momento da resistência dos 20 mil dólares. É justamente esse momento aqui, tá? Esses topos aqui são justamente o teste do preço nos 20 mil dólares. Estão vendo ali na direita? 20 mil dólares, né? Agora, notem a formação que a gente tem aqui. Exatamente a mesma, pessoal. Estou mostrando aqui com as setas amarelas os toques na linha roxa, que é o EMA 21. 1, 2 dentro do triângulo. Igualzinho a gente tem agora no momento atual. Então, dois toques dentro do triângulo. Notem que a gente rompe também o triângulo, faz um toque em cima dele, tá? Confirmando ele como suporte, e depois acontece essa explosão de preços que estão vendo aqui, levando o preço até lá nos 40 mil dólares, né? Dobra de preço muito rapidamente, saindo aqui, ó, do dia 14 de dezembro e lá para o início de janeiro já tinha dobrado de preço. E agora nós estamos com a mesma configuração no gráfico de preço do Bitcoin. Significa que a gente vai dobrar de preço em poucos dias? Não, mas significa que uma tendência de alta é grande.
E isso aumenta a probabilidade da gente ter uma forte alt-season, porque estamos imitando o ciclo lá de 2020. Vou colocar lado a lado agora o gráfico de dominância do Bitcoin, o gráfico semanal. Notem lá, novamente o gráfico lá de 2020, né? O Bitcoin atingindo o topo de dominância naquele ciclo nesse momento, e aí ele tem uma forte queda da dominância, um período de consolidação, esse caixote amarelo, e depois uma queda muito mais forte, que é justamente a fase mais aguda da altcoin season, tá? Que é a alt-season que a gente conhece, né? Levando a dominância para aqueles 40% que indicam ali fim de ciclo. Notem o que está acontecendo agora, exatamente o mesmo padrão. Atingimos um topo de dominância acima dos 60%, tivemos uma forte queda da dominância e entramos agora nessa fase de consolidação da dominância do Bitcoin. Pode levar algumas semanas dentro dela, ok? E depois acontece a queda mais aguda, entrando na fase mais interessante da alt-season. Está repetindo exatamente o ciclo de 2020. Estamos com dois ciclos muito parecidos. Não somente o gráfico de preço do Bitcoin, como também no gráfico de dominância, o que indica pra gente que a alt-season vai ser espetacular. Olhem para o gráfico das altcoins. Esse gráfico aqui são todas as criptomoedas, excluindo Bitcoin e Ethereum. Ou seja, as duas gigantes são excluídas para a gente ver exatamente a movimentação das altcoins. Mais uma vez, temos 2020 na esquerda e 2024 na direita. Olha só o que aconteceu com as altcoins. Tem essa barriga aqui embaixo, tá? Que é o bear market para as altcoins. Acontece tanto em 2020 quanto em 2024. Aí tem meio que uma alça da xícara aqui, nos dois casos, né? Uma queda seguida de uma alta e um rompimento desse nível. Tá vendo essa linha branca aqui? Breakout level. Isso aqui é o quê? Era a resistência que ela é finalmente rompida, assim como está sendo interrompido o meu vídeo. Só um segundo. Voltando aqui, tivemos então um rompimento, acontece esse rompimento nos dois gráficos, tá? Que é um rompimento extremamente interessante que gera um pump. Lá em 2020, gerou um pump de 45% no preço das altcoins, seguido, como vocês podem ver, de uma correção de 30% em que mês? Em dezembro. Isso. Lá em dezembro de 2020, acontece o pump de 45% e um recuo de 30%. E agora o que vimos? Vimos um pump de exatamente 45% nas altcoins, seguido de uma correção que estamos passando agora. E por que isso é interessante? Porque lá em 2020, após essa correção aqui, foi justamente o momento mais forte da alt-season. Note o que acontece com o preço das altcoins logo após finalizar essa correção de 30% no preço. Elas sobem de valor absurdamente. Elas saem aqui da região de 100 bilhões de dólares e vão bater lá em 1 trilhão de dólares. Elas multiplicam em 10 vezes o seu valor. Então, pessoal, está tudo se repetindo. Significa que vai acontecer de novo? Não. Mas a tendência se torna cada vez mais forte. Cada vez mais provável a gente ver uma multiplicação de preço das altcoins. Eu sei que muita gente aqui não gosta de altcoins, eu não gosto de altcoins, mas eu apresento os dados, os fatos, né? O mercado, ele é ganancioso. Então, existem oportunidades de mercado também para você conseguir ganhar dinheiro nas altcoins e voltar para o Bitcoin antes que elas desabem. Porque a única que vai subir, a única que vai ter alguma lógica é o Bitcoin. Então, na altcoin, você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Se você não sabe como fazer isso, assine pacotão com todos os cursos da história da Criptomaníacos e também planilhas de acompanhamento, onde indicamos para vocês várias criptomoedas. Nesse momento são mais de 50 criptomoedas sob observação, onde a gente indica compra, observe ou venda essa criptomoeda. Tá lá indicado certinho o ponto de entrada, o ponto de saída, tudo mastigado para vocês com o suporte 24 horas da minha equipe. Então não perde tempo, o link tá na descrição ou no primeiro comentário. E para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre os nossos vizinhos da Argentina, para mostrar para vocês como que o Bitcoin muda a cabeça da pessoa, tá? Lá tem um novo presidente, que é o Milei, né? E o Milei está se aproximando muito do Bukele, que é o presidente de El Salvador, um país que tem o Bitcoin como moeda oficial. E olha só, eles fecharam um acordo com El Salvador para trocar experiência, para entender como é esse processo do Bitcoin e das criptomoedas por lá. E por que isso é interessante? Porque isso pode levar, daqui a pouco, a Argentina a também adotar o Bitcoin como moeda oficial. Imagina o impacto disso no mundo, né? Porque El Salvador é um paísinho minúsculo, mas a Argentina não. A Argentina é um país relevante, então isso pode ter um impacto gigantesco, essa aproximação aqui entre os dois presidentes.
E essa aproximação do Milei com a liberdade, com o libertarianismo, com o Bitcoin, está fazendo com que ele tome medidas, né? Apesar de ser um parasita que está lá no governo, ele tome medidas super sensatas e que realmente têm impacto na vida das pessoas. Olha só o que saiu hoje. Milei promete reforma tributária com redução de 90% de impostos nacionais. Já viu algum presidente, algum político reduzir imposto? Ainda mais 90% de imposto? É surreal. Mas o que mais me impressionou nessa notícia não foi nem a redução de impostos. Foi a cabeça dele com relação a como fazer as coisas mudarem, evoluírem, né? Qual o incentivo correto para fazer com que as coisas funcionem. Olha o que a matéria fala. O presidente argentino disse esperar que no ano que vem haja uma verdadeira competição fiscal entre as províncias, para ver qual divisão territorial atrai mais investimentos. Olha só, pessoal. Competição. Concorrência entre diferentes locais do país, entre diferentes cidades, entre diferentes estados de um país. Então, olha só, você coloca um incentivo melhor do que o seu vizinho, que você vai atrair mais investimento. Que é o contrário do que acontece no Brasil, onde o estado que gera mais atrativo, por exemplo, São Paulo, né, que é a locomotiva do Brasil, ele é punido por ganhar mais dinheiro e tem que sustentar estados que não atraem investimento, por exemplo, Nordeste do país. No modelo brasileiro, o estado lá que faz tudo errado, ele é incentivado a continuar fazendo tudo errado, porque ele vai ser bancado pelos outros. Nesse modelo aqui, ou você faz a coisa certa, ou você copia o seu vizinho que age da maneira correta, ou você vai quebrar, ou você não vai receber dinheiro. Exatamente como funciona no mercado. Se uma empresa faz algo certo e a outra faz algo errado, a que faz algo errado, ela some, ela quebra, e todos vão para aquela que faz a coisa certa. E é assim que as coisas evoluem no mundo. E é incrível a gente ver um político fazendo isso, né? Vocês aí que são bolsonaristas entendam que existe um mar de diferença entre ser da direita e ser libertário. O Milei está se posicionando como um cara anti-Estado, um cara que não gosta de Estado. Já o Bolsonaro, por exemplo, aqui no Brasil, é um cara que entende que o Estado é a solução para alguma coisa. Então são coisas completamente diferentes e que levam a medidas completamente diferentes. No caso da Argentina aqui, são realmente medidas de livre mercado e que tendem a funcionar. Claro que o cara pode ter a melhor intenção do mundo, que o objetivo do Estado é roubar, é parasitar as pessoas. Mas vai ser uma experiência bem interessante nos próximos meses. Mas não vire fã desse cara. A solução é e continuará sendo individual. Compre Bitcoin, se proteja, faça o melhor para você e para sua família, que assim é a melhor forma que você tem de ajudar os outros.